Gente, a paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês. Hoje eu tô vindo compartilhar com vocês. Eu tive um sonho muito forte hoje, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um sonho de arrebatamento. E eu queria muito contar essa experiência, como é que foi. Não um arrebatamento, né, de espírito, não, mas eu tive um sonho com um arrebatamento, né? O que acontece? Existe uma dúvida se os animais vão ou não ser arrebatados, né, e tal, né? Uma dúvida se o animal vai ou não para o céu. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos ler aqui. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 18, diz bem assim: Eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmo animais. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais, e lhes sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego. Então, ou seja, está dizendo que todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre o animal. Preeminência, ele não se sobressai sobre o animal. Quando tudo é vaidade, todos vão para um lugar. Não, todos vão para um lugar. Todos são do pó e todos voltam ao pó. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Assim percebo que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas próprias obras. Somente está aqui. E agora eu vou pegar outro versículo aqui, outro texto que diz a respeito dos animais também. Peraí. Gente, então, o fato que não pode ser desconsiderado nisso tudo é que quando lá no início Deus faz com que Noé faça a arca, o que Deus manda que Noé coloque na arca? Um par de cada animal, né? E aí tudo bem, isso não significa, não está dizendo através disso que os animais né, vão para o céu, não. Então, o que acontece? O que a Bíblia fala? Eu li para vocês um versículo que está em Eclesiastes, né? Tem essa parte desse texto que fala sobre Noé, mas existe também algo na Bíblia que vai falar também sobre os animais. Espera aí, só um minuto. Bom, gente, lá no livro de Isaías 43, no versículo 18, vai dizer: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais os tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Este povo eu formei para mim mesmo. Eles proclamarão o meu louvor. Então, ou seja, que fala que os animais do campo me honrará, os chacais, as corujas, porque dei água no ermo, no rio do deserto. E aqui fala da nova terra, né? No caso da promessa do Senhor para a nova terra, né? Para a nova Jerusalém. Então, ou seja, aqui deixa entender, sim, né? Que então ali os animais também honrarão a Deus, né? Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês o sonho que eu tive, né? A gente tá vendo tudo que tá acontecendo, né? Em Israel mesmo, e a gente sabe que aquilo é um cumprimento das profecias da Bíblia, né? Ontem mesmo eu tirei vários versículos falando sobre isso e tudo mais. E daí, essa madrugada eu tive um sonho. Na verdade, ontem eu tava vendo, né, sobre a guerra e tal, tudo mais. Há pouco tempo eu tava com o véu na cabeça. Muitas pessoas me confundiram com o Islã, sendo que eu sou cristã. O que significa o Islã? O nome Islã significa paz. Paz, entenda bem. Quem é o Islã? O Islã, ele nada mais né? O Islã mesmo, o Islã, eu sei que foi escrito o Alcorão através de Maomé, que isso foi bem depois de Jesus, né? Bem depois mesmo de Jesus. Mas o Islã, que é o povo árabe ali, eles têm uma uma descendência, na verdade, do povo de Ismael, que é a promessa, né? É aquilo que foi a promessa feita de Deus sobre a vida de Ismael, que seria um povo pequeno, que seria odiado. Eu não me recordo muito bem, mas acho que é mais ou menos isso. Então, Ismael, quem é Ismael? Ismael é irmão de Isaac, que é o filho da promessa de Abraão,
né? Então nós cristãos, somos a promessa de Abraão, da descendência, os filhos serão como as estrelas do céu e tudo mais e tal. E aí, ontem eu vendo isso, né, eu confesso que depois que eu usei o véu, eu comecei a estudar um pouco para me entender o que verdadeiramente é o Islã, né? Eu não tinha a mínima ideia como cristã do que era. Eu fui em Israel e tal, vi lá que lá tem aquela parte lá onde tem o que eles chamam, eu esqueci o nome daquele lugar, meu Deus. Mas enfim, né? E aí que lá é muito sagrado para eles, só que é no mesmo lugar onde também é onde Jesus Cristo esteve, né? Que era o templo também. Então, tipo assim, há uma coisa ali, toda uma história, um contexto bíblico ali naquele lugar, né? E aí o que acontece? Eu tava estudando sobre isso e eu comecei a perguntar, tá, Deus, se existiu uma promessa na vida de Ismael também, porque quando H vai pro deserto, Deus ele faz uma promessa a H. Vamos pegar aqui para ver que promessa é essa. Bom, a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 21, versículo 12, vai dizer bem assim, ó, versículo 13, também do filho da tua serva eu farei uma nação, porque ele é a sua semente. Então ele fala aqui sobre Ismael, né? Então existe uma promessa também sobre a vida de Ismael, que seria hoje essa descendência aí do pessoal do Islã, né? O pessoal árabe. E aí eu pensando nisso tudo, falei, tá, Deus, mas se Deus fez essa promessa pro pessoal lá, eles chamam Alá, né? Que é o Deus, né? Deus de Alá, no caso. Então eles chamam, seria, no caso, Deus, e eles chamam de Alá. E eu comecei a me questionar, uai, Deus, mas então quer dizer que o Senhor também vai salvar os árabes, né? Só que a gente sabe, irmãos, que a Bíblia diz que a nossa salvação é somente através de Jesus Cristo, né? O Islã, ele acha que Jesus Cristo é um profeta, eles acreditam em Jesus Cristo, mas como um profeta. E aí, eu comecei a questionar isso, eu falei, mas se existe uma promessa na vida de Ismael, na vida dessa geração, eles também serão salvos? Aí escuta o que aconteceu. E nisso eu peguei, né? Primeiro eu sonhei com 3 grupos, os judeus, os cristãos e os árabes, né? Que são os islãs, as 3 grandes religiões, né? Que professam Deus monoteístas, né? Monoteístas, isso. Que é só um Deus, que é o Deus. Então, os judeus, eles não acreditam em Jesus como Salvador. Os árabes também não. E os cristãos, sim, acreditam em Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Entregue por Deus, né? Que era 100% homem e 100% Deus. Então, a gente sabe que diante da Bíblia, a salvação ela só vem através de Jesus Cristo. E daí eu comecei a questionar com Deus, perguntar, ai Deus, então, se o Senhor tem uma promessa na vida dos árabes, que seriam a descendência de Ismael, então será que eles também seriam salvos? Aí olha o que eu sonhei, gente. Eu peguei e sonhei que... isso me chamou muita atenção, esse sonho, porque, sabe, fiquei pensativa. Eu sonhei que acontecia um arrebatamento. Uma pessoa estava num lugar e nisso tinha muitas pessoas, as lojas estavam fechadas, os lugares, os ambientes estavam todos fechados, não tinha luz, estava meio, sabe assim, penumbre, não escuro total, mas estava meio penumbre, assim, porque não tinha luz, não tinha energia. E aí, o que acontece? Nisso, eu chegava um rapaz para mim, ele falava bem assim, olha, Dani, os animais já foram, não tem mais animal, os animais já foram. E eu falei, foram para onde? Aí eu falava, foram para onde? Então, já aconteceu o arrebatamento, os animais foram, Dani. E aí, eu ficava, e eu olhava, falava, meu Deus, então Jesus voltou e eu fiquei. E aí, eu falava para ele, não, vamos orar. E nisso, eu ia orar, só que antes disso, como se eu me interessasse antes de acontecer, né, no meio desse sonho, porque eu não tô sabendo contar a ordem, que quando a gente acorda, a gente já não lembra mais como é que era a ordem, mas era assim, eu me interessava pelos árabes, tipo assim, pela cultura árabe, e eu tinha um negócio que era de carregar iPhone,
Sabe aqueles carregadores de iPhone que são via indução magnética atrás? Então, e aí tinha isso, e eu ia lá e eu colocava a minha mão naquilo, e daquilo ali saiu uma energia, e quando sai aquela energia que eu tava apegada àquilo ali, parece, o que acontece? Nisso, logo depois disso, acontecia isso tudo. Acontecia, esse rapaz chegava pra mim e falava isso, falava, Dani, houve o arrebatamento. Assim, gente, eu não entendi direito, mas assim, mais ou menos agora contando pra vocês, possa ser o quê? Eu acredito que, né, Deus estava me respondendo ali dos meus questionamentos que eu estava tendo a respeito dos árabes, né, em questão dos árabes. Também a gente sabe que como se diz, toda evolução, existe uma evolução tecnológica que vem, né, de lá. E eu estava meio que ali intertida naquela evolução. Quando eu colocava a mão naquilo ali, eu estava intertida. E eu acredito também, gente, que as redes sociais, né, essas coisas, a mídia, a tecnologia, ela afasta muitas das vezes a gente de Deus, né, de estar buscando o Senhor e tudo mais. Então, e eu ali, eu falava para ele, vamos orar. Eu pegava, ajoelhava e falava, vamos orar. Então, eu acredito que é pra gente passar a orar mesmo pela nossa salvação. Muita gente acredita que todos que confessar a Jesus como único e suficiente Salvador da vida já está salvo. Não, gente, a gente precisa buscar a nossa salvação, né? A Bíblia fala pra gente buscar a Deus. Buscar-me-eis e acharei quando me buscarem de verdadeiramente de todo o coração. E a Bíblia também fala que a gente deve lutar pela nossa salvação. Ou seja, a Bíblia diz que os céus, ele não é alcançado, os céus, ele somente é alcançado à força, né? Então, ou seja, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, sim, buscar de Deus a nossa melhoria, o nosso arrependimento, a nossa mudança, né? Não é porque, eu caminho de túnica, não é porque, gente, eu falo isso, as pessoas vêm falar, você quer pagar mãe de Santana? Não, eu sou mais pecador do que todo mundo, gente, se soubesse essas guerras que eu enfrento na minha mente, que são muito fortes, eu acredito que isso me afasta um pouco de Deus, né? Porque a gente tem que ser sincero, não é porque eu tô aqui, hoje pregando e tal, gente, significa que a gente tá salvo, não. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, mas nós temos que buscar a Deus para que nós verdadeiramente sejamos salvos. Por quê? Porque muita gente vai ficar por causa de pouca coisa, por causa de entretenimentos, por causa de, sabe, assim, então nós temos que buscar, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos tendo uma oportunidade, né, de escolhermos aonde será a nossa eternidade, porque a eternidade, ela é um fato realístico, né, ou é céu ou é inferno, não tem outro lugar. Então, a gente tem que decidir aqui com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa fé em Deus, porque a Bíblia fala, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu professar o nome de Jesus e ter uma vida totalmente ao contrário daquilo que está na palavra dele. Uma vida totalmente ao contrário daquilo que é a palavra dele, você entendeu? Então, ou seja, gente, nós precisamos buscar. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Gente, ontem eu estava falando com Deus, eu falo, Senhor, eu penso no Senhor 24 horas, e às vezes esse meu pensar em Deus 24 horas me faz também pensar coisas ruins, né? Que possam ofender a Deus, né? Porque, gente, eu não sou santa não, tá? Eu luto, né? Eu tenho pensamentos, eu tenho coisas que passam na minha cabeça que eu falo, meu Deus, misericórdia, que eu tô pensando nisso, o sangue de Cristo tem poder. Me perdoa, é uma guerra constante na minha mente, e eu acho que essa guerra me afasta, me bota uma culpa muito grande diante de Deus, entendeu? Por mais que eu sei que Deus é misericordioso, perdoador, mas o que acontece? O fato de eu estar tão preocupada em querer agradar a Deus, isso acaba muitas das vezes me botando umas coisas na cabeça que eu falo, meu Deus amado, Senhor, eu tô pecando contra ti, tipo assim, sabe? Algumas pessoas me procuram até e comentam também que passam também por isso, né? Aí fala, meu Deus, acho que eu pensei errado quando eu perdi minha salvação. Então isso me incomoda muito, é um problema que eu sempre relato aqui com vocês e me incomoda muito, né? E eu tenho orado a Deus, né? Quero também aproveitar e convidar vocês
a estarem aí, quem puder estar entrando num propósito de oração. Ore pela sua salvação, busque pela sua salvação. A gente tem uma mania de buscar muito pelas coisas materiais, por aquilo que está afetando a gente aqui. Mas busque pela sua salvação, pelo conserto, o que Deus quer de você, o que Deus quer que você mude, o que Deus quer, porque é isso que eu nesse momento atual agora, é o que eu preciso, porque eu já tive 2 sonhos nesses últimos dias a respeito do arrebatamento, né? E você vê, no primeiro sonho, no segundo sonho também, ou seja, Jesus voltava e eu estava aqui, entendeu? Então, ou seja, eu preciso consertar coisas na minha vida que talvez não esteja agradando a Deus, né? E, gente, não adianta me julgar, porque cada um também, pode ter certeza, conforme você julga, você será julgado. Peça a Deus para te mostrar também o que você tá errando, onde você tá errando. É o que eu falo para Deus. Eu falo, Deus, você ainda tem jeito para mim, me mostra onde eu tô errando. Mas que a gente venha buscar verdadeiramente a nossa salvação. Então eu tô contando essa experiência com vocês, para vocês, né? Que eu tive hoje também, novamente. Mais uma experiência de arrebatamento. Jesus está às portas, isso gente, é um fato, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, só a gente olhar aí as notícias e a gente sabe que Jesus está às portas. Então, você que me segue aqui, vamos levantar uma campanha aí, uma campanha para buscar o nosso conserto de salvação, né? Uma campanha de jejum de oração. Eu não sei, você vai oferecer aquilo que você pode a Deus, não sei, de repente uma oração na madrugada durante 7 dias, um jejum durante 7 dias para Deus te mostrar, te revelar, porque também não pensa você, eu vou orar aqui para Deus falar comigo. Irmãos, tudo com Deus, a gente também tem que descer para Deus se manifestar, né? Eu vou falar aqui com Deus, Deus vai me responder aqui na mesma hora que eu quero. Não, ele responde se ele quiser, porque ele é Deus. E a gente precisa ter essa noção, porque às vezes a gente perde um pouco dessa noção, e eu falo até por mim mesmo. Às vezes a gente se sente muito íntimo de Deus, sabe assim, muito amigo de Deus. E acho que Deus é qualquer um. Não é não, gente. Deus é Deus, entendeu? Ele tá lá em cima, nós estamos aqui. E nós devemos continência para ele. Não é ele que deve pra gente, né? Então, tô contando a minha experiência, que Deus venha mostrar pra gente. Eu já estou né, no meu propósito aí. Para que Deus venha me consertar, porque eu preciso, né? E a gente tem que ser humilde de reconhecer. Não tem ninguém perfeito aqui. E é isso, que Deus venha me dar essa oportunidade, né? Porque o que eu mais quero, gente, é ser salvo. Eu falo, eu não tô com o Senhor por nada. Porque, assim, claro que a gente quer ter uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida, né, de não ter preocupações, de falta de dinheiro, falta de sol, daquilo, aquilo outro. É claro, é óbvio, né? Bota aí nos comentários quem é que não tem essa preocupação. Mas a gente tem que estar apegado a Deus mesmo, para que Deus possa fazer a vontade dele, tá bom? E fazer cumprir a vontade dele nas nossas vidas e nos dar a salvação. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe.